Capítulo 122. Yun-Che suspirou em admiração enquanto estava na frente da entrada do profundo Palácio Vento Azul. Ele realmente merece o título de Profundo Palácio número 1 do Império Vento Azul. Comparado ao profundo Palácio Lua Nova, ele tem um ar que é pelo menos 10 vezes mais digno, e sua aura imponente está em um nível completamente diferente. Depois de 10 dias de caminhadas, Yun-Che e Lan Xuerui finalmente atingiram a cidade imperial Vento Azul. Essa era a primeira vez de Yun-Che indo para a capital do lugar onde ele nasceu, e passou por bastantes choques no caminho. Lan Xuerui era bem familiarizada com a cidade imperial Vento Azul e introduziu a localização de muitas áreas chaves para ele. Após o qual, ela o levou à porta do profundo Palácio Vento Azul. A primeira coisa que ela queria fazer era instalar Yun-Che no Palácio Imperial Vento Azul. Isso é apenas natural. Profundo Palácio Vento Azul tem 1800 anos de herança e é supervisionado e apoiado diretamente pela família imperial. Com ricos recursos e bom ambiente para cultivar profunda energia, ele tem até mesmo professores que são renomados no Império, então naturalmente, as filiais do Profundo Palácio não podem sequer começarem a serem comparadas. Lan Xuerui disse enquanto pegava talismã de transmissão de voz em distâncias curtas que ela tinha comprado no caminho e o colocou acima de sua própria jade de transmissão. No momento que o talismã de transmissão quebrou e desapareceu, uma pequena matriz apareceu em sua própria pedra de transmissão de som. Eu já estou aqui, na entrada principal do profundo palácio. Lan Xuerui falou na jade de transmissão de som. Justo quando sua voz caiu, a matriz da jade de transmissão de som desapareceu. Depois de um tempo, um homem de meia idade vestido em roxo que tinha uma aparência gentil se apressou para fora de dentro do profundo palácio. Após vê-los ele gritou de longe, Xuerui, Yun-Che. Vocês dois estão bem. Isso é maravilhoso. Chefe do Palácio Qin. Por que você está aqui? A pessoa na frente deles atualmente era o recém-nomeado chefe do profundo Palácio Lua Nova, Qin Vuyu. Isso simplesmente estava fora das expectativas de Yun-Che. Como o chefe do profundo Palácio Lua Nova recém-nomeado, porque ele apareceria aqui ao invés de ficar na cidade Lua Nova? Ele se virou para encarar Lan Xuerui, e perguntou de uma maneira confusa, a pessoa que você acabou de transmitir o som, foi o chefe do Palácio Qin. Lan Xuerui sorriu levemente e concordou. Você ainda pergunta por que estou aqui? Qin Vuyu olhou para eles, deu um longo suspiro, e respondeu com um rosto cheio de medo. Primeiro, você desapareceu por vários dias e para encontrá-lo, Xuerui foi para a filial da seita Xiao sozinha. Depois disso, eu não recebi mais nenhuma mensagem, então não tive o que fazer mas fazer uma viagem sozinho para a seita filial, apenas para descobrir que toda a seita já estava em um estado de pandemônio. Depois que eu fui e tive uma luta com Xiao Tianan, Xiao Zai voltou e disse que vocês tinham caído no meio da cordilheira 10.000 bestas, nem mesmo seus ossos e corpos sobraram para serem encontrados. Suspiro, eu quase perdi minha alma pelo choque. Por mais de um mês, eu estive vivendo em xeque e não podia mais continuar esperando na cidade Lua Nova, então eu vim aqui procurar por alguma notícia de vocês dois, porque Xuerui disse que ela traria você aqui anteriormente. A ansiedade e alívio que Qin Vuyu expressou eram completamente sem falsidade. Isso causou algumas dúvidas crescerem no coração de Yun-Che. Ele definitivamente não acreditava que preocuparia Qin Vuyu para tal extensão, o que significa que a causa pela reação de Qin Vuyu era sem dúvida, Lan Xuerui. Para deixar um chefe do profundo palácio se tornar tão ansioso que ele faria até mesmo uma viagem para a cidade imperial Vento Azul. A única explicação para isso era que Qin Vuyu e Lan Xuerui já eram conhecidos há muito tempo atrás e tinham uma relação distante somente na superfície. Chefe do Palácio Qin, você contou para o meu pai? Lan Xuerui perguntou muito cuidadosamente. Suspiro, como eu ousaria? Se eu fosse deixar seu pai saber que eu não protegi bem você, essa cabeça minha, graças a Deus que você voltou em segurança. Se não, mesmo eu, não seria capaz de lidar com isso. Qin Vuyu limpou o suor frio de sua testa. Yun-Che ficou em silêncio.
Chefe do Palácio Tin, você não está mais planejando voltar para o profundo Palácio Lua Nova, certo? De repente Yun-che perguntou friamente. Tin Vuil ficou chocado, e então concordou sua cabeça, isso mesmo, eles já nomearam um novo chefe do palácio para o profundo Palácio Lua Nova. Mas como você sabe disse? Eu adivinhei. Yun-che riu e disse irreverentemente. Ele pensou silenciosamente, realmente, a razão pela qual Tin Vuil tinha ido para o profundo Palácio Lua Nova foi por Lan Xueru. Parece que a identidade de Lan Xueru realmente é fora de ordinária. Agora que Lan Xueru está de volta na cidade imperial Vento Azul, não havia mais nenhuma necessidade para ele ficar no profundo Palácio Lua Nova. Yun-che, onde você desapareceu durante aqueles poucos dias? Porque você continuou sendo perseguido pela seita Xiao mesmo quando você e Xueru estavam juntos? Como vocês escaparam do perigo depois de caírem na cordilheira 10.000 bestas que mesmo eu não me atrevo a entrar? Será que Xiao Zai fabricou uma história depois que ele foi incapaz de pegar vocês? Tin Vuil disparou uma corrente de perguntas. Sobre isso, eu explicarei depois para você. Chefe do Palácio Tin, qual era a situação na filial da seita Xiao quando você saiu da cidade Lua Nova? Lan Xueru perguntou. Aquela seita filial. Tin Vuil começou a rir. Eu penso que eles estão quase acabados. Quase acabados? Lan Xueru perguntou em surpresa. Isso mesmo. Tin Vuil concordou e respondeu lentamente, eu não sei que estrela do azar eles encontraram, mas de acordo com as notícias que eu ouvi, eles contrataram um charlatão que se passou por um doutor gênio, que então deixou Xiao Luosheng completamente inválido, aleijou todos seus meridianos e destruiu todas as suas profundas veias. Esqueça sobre possuir profunda energia, ele sequer será capaz de se levantar nessa vida. Ele pode apenas passar sua vida naquela cama agora. Não apenas isso, eu também ouvi que aquele charlatão limpou quase toda a tesouraria do clã antes dele sair com alguma maneira desconhecida. Que literalmente arrancou uma grande metade da fundação daquela seita. Então, eles descobriram quem aquele doutor charlatão era. Lan Xueru olhou para Yun-che enquanto ela perguntava por diversão. Tin Vuil balançou sua cabeça, não? Eu ouvi que o doutor charlatão se disfarçou, e simplesmente não há maneiras para começar a procurar em. Yun-che sorriu. Ele sabia, que mesmo se Xiao Tianan sabia claramente que tudo tinha sido feito por ele, ainda assim ele nunca diria isso alto. Porque se ele deixasse pessoas de fora saberem que uma seita tão grande como a deles foi completamente brincada nas mãos de um jovem de meramente 16 anos do domínio profundo nascente, sem mencionar sua seita filial, até mesmo sua seita principal também ficariam muito envergonhada para encarar alguém. Mas depois de tudo, aquela seita filial é bem grande. Se eles rangerem seus dentes, eles devem ser capazes de aguentarem com alguma dificuldade. Mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais interessante. Uma expressão de se alegrando com a miséria dos outros começou a aparecer no rosto de Tin Vuil. Eu ouvi que para salvar seu filho, Xiao Luosheng, Xiao Tianan e Xiao Baikal foram pessoalmente para a guilda comercial Lua Negra para comprar um profundo núcleo imperador de dragão. Sim, vocês não ouviram errado, é um profundo núcleo imperador de dragão. Mas no segundo dia, ele barganhou na guilda comercial Lua Negra novamente, insistindo que o profundo núcleo imperador de dragão era falso. Isso originalmente era um segredo. Mas que tipo de existência a guilda comercial Lua Negra é? Eles venderiam coisas que são falsas. Mas se fosse falso, por que Xiao Luosheng e Xiao Baikal não disseram quando eles foram comprar o núcleo de dragão inicialmente? Encarando a agressão de Xiao Tianan, Piu He da guilda comercial Lua Negra espalhou que Xiao Tianan tinha comprado um profundo núcleo imperador de dragão deles num ataque de fúria. As sobrancelhas de Yun-che balançaram, oi. Originalmente, eu pensei que depois de ser forçado a sair da cidade Lua Nova, além de enviar Xiao Tianan e Xiao Baikal para longe, não haveria outro método para colocar em ação os usos previamente planejados. Quem teria imaginado que a guilda comercial Lua Negra daria um empurrão neles, e esse empurrão foi melhor do que ter eu mesmo ficando na cidade e espalhando a notícia.
Se fosse como Tinwell tinha dito, então que tipo de existência era a guilda comercial Lua Negra? Comércio justo e impositivo. As coisas que eles vendiam, uma vez que fosse espalhado, como isso poderia ser falso? Uma vez que essa notícia se espalhou, naturalmente desencadearia ondas monstruosas. No segundo dia, os hotéis da cidade Lua Nova estavam com a capacidade esgotada, as ruas estavam cheias de pessoas fortes do domínio profundo espiritual, domínio profundo da terra, e eu senti a presença de 2 praticantes assustadores do domínio profundo do céu. Aparentemente, na primeira noite, a seita Sial foi invadida algumas dezenas de vezes ou mais. Depois disso, o chefe dos elders do ramo médico da seita Sial, Sialvuji, veio pessoalmente pedir a filial para entregar o profundo núcleo imperador de dragão. Seria um feito incrível se eles pudessem entregá-lo e seriam grandemente recompensados. Porém, se ele não pudesse entregá-lo, a seita filial seria chutada da seita Sial. Sial Tiana recusou-se a submeter-se. Ele primeiro clamava que era falso, então disse que alguém tinha roubado, e basicamente se recusou a entregar. Yunti riu em segredo. Bobagem. Mesmo se ele quisesse entregar, como ele poderia entregá-lo? Aquele profundo núcleo imperador de dragão foi forjado de um profundo núcleo que ele tinha pegado de Lanchoeru, e podia durar apenas 4 dias. No 5º dia, o ar do profundo núcleo imperador de dragão que permeava nele, desapareceria completamente, a cor vermelha brilhante se tornaria um cinza fosco, e não era sequer qualificada para dar de troco. Iria ele realmente trazer aquele profundo núcleo de baixo grau e dizer para Sialvuji que era um profundo núcleo imperador de dragão? Se ele fizesse isso, Sialvuji definitivamente o mataria no lugar. Depois disso, eu deixei a cidade Lua Nova e nunca ouvi sobre a situação em seguida. Mas eu posso confirmar que aquela seita filial na cidade Lua Nova está completamente acabada. Tinwell terminou de falar e então riu palidamente. Depois de tudo, ele tinha encontrado Xiao Tianan 2 vezes, e terminaram lutando no momento em que se encontraram. Agora que Xiao Tianan estava coagido, ele pelo menos sentiria algum tipo de felicidade. Oh, isso mesmo. Tinwell se virou para Yunche, dizendo, eu trouxe Yuamba aqui. Inicialmente, eu disse para ele que já que você estava com Shueru, havia uma chance alta que ela traria você aqui. Conforme eu estava me preparando para deixar a cidade Lua Nova, ele usou todos os tipos de métodos para implorar para eu trazê-lo aqui, dizendo que ele nunca ficaria em paz na vida se ele não visse você, então eu o trouxe aqui. Você deve ir mais tarde. Cunhado. Antes das palavras de Tinwell caírem, um grito agitado veio do lado dele. O olhar de Yunche varreu cruzando Tinwell e num olhar, viu olhos marejados Xiao Yuamba ao lado da porta do profundo palácio Lua Nova. E ao lado de Yuamba, estava uma pessoa que não deveria estar aqui. Murungie. Por que ele estaria aqui? Cunhado. Yuamba deu outro grito e correu loucamente com passos largos enquanto seu corpo grande atacou na direção de Yunche num instante. Grossos e musculares braços travaram em volta dele e ele começou a berrar, cunhado. Então você está bem. Isso é ótimo. Ótimo? 1 mês atrás eu ouvi que você tinha caído na cordilheira 10.000 besta, e eu pensei. Yuamba tinha o corpo de um gigante mas agora estava chorando como uma criança. Yunche sentiu os cantos de seus olhos umedecerem. Desde uma idade bem jovem, ele sabia que se ele morresse algum dia, haveriam somente 3 pessoas que chorariam por ele. Uma era o avô, uma era a tia, e a última era Yuamba. Tudo bem, pare de chorar, eu estou bem. Yunche deu um tapinha nos braços de Yuamba e disse suavemente, e também, eu já te disse tantas vezes para você parar de me chamar de cunhado. Eu entendi, cunhado. Eu definitivamente não chamarei você de cunhado no futuro, apenas que é tão ótimo que você está bem, cunhado, ou então eu não saberia o que fazer. Yunche ficou de boca aberta.